Mete bronca. Meter bronca? Faz direito, filho da puta. Sabe fazer seu serviço não, desgraça? Pronto, isso aqui é dar bronca. Vocês já ouviram falar da tal maldição no terceiro filme? Não? Pois essa maldição existe e é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Marcos Lázaro e esse é o Nerdista. A gente está vivendo a maldição do terceiro ano do Nerdista, vamos lá. Não é segredo pra ninguém que Hollywood adora fazer trilogias, né? Hoje em dia ainda tem algumas franquias que ousam ter mais filmes, algumas outras dividem o seu último filme em duas partes, mas as trilogias ainda continuam sendo a maneira mais comum de se contar algumas histórias e, se possível, ganhar uma graninha a mais, porque todo mundo gosta. Só que produzir uma trilogia tem um porém, mas um porém daqueles bem grande, que é a tal da maldição do terceiro filme, e ela assola em especial nosso querido e adorado cinema nerd. Tá duvidando? Eu vou provar pra você fazendo uma listinha com alguns filmes pra confirmar essa teoria. Matrix teve o seu primeiro filme lançado em 1999 pelos irmãos Wachowski, que agora são irmãs. Ele é considerado por muitos ali como um dos filmes que revolucionaram a indústria do cinema, e em parte eu até concordo com isso. O Keanu Reeves dá vida ao protagonista Neo, que ao lado de Morpheus e Trinity travará uma dura batalha pra libertar a raça humana da tal Matrix. Esse filme foi um grande sucesso quando ele foi lançado, eu lembro de todo mundo comentando ali sobre ele no colégio. Era aquele tal filme que ninguém conseguia entender direito assistindo só uma vez, e isso fez com que muita gente voltasse ao cinema outra vez, e isso gerou tanta grana que logicamente rolou continuações. Ambos os filmes foram lançados em 2003. Matrix Reloaded em maio, que é um filme razoável, que fica ali um pouco só aquém do primeiro, seguindo ali toda a mitologia estabelecida por ele, e encerrando a saga o filme Matrix Revolutions, que foi uma verdadeira lástima no quesito roteiro. Uma das coisas mais legais de Matrix é o roteiro ali bem elaborado, cheio de reviravoltas, e esse terceiro filme parece que ele esqueceu tudo isso para se tornar apenas um grande conjunto de cenas de ação sem sentido ali, desvalorizando personagens que até então eram super importantes, e isso fez com que boa parte dos fãs, assim como eu, saíssem dos cinemas super decepcionados. Agora vamos pro cinema de herói, que vai tomar conta ali de boa parte da lista de hoje. No ano de 2002 tivemos a oportunidade de ver enfim o Homem-Aranha ganhando ali uma adaptação nos cinemas, dirigido ali por Sam Raimi e protagonizado pelo Tobey Maguire na pele de Peter Parker. O primeiro filme conta a origem do herói de uma maneira muito satisfatória, nos dando todo o contexto que o personagem está inserido, e com isso ele formou sua personalidade. E posteriormente sua escolha de seguir os rumos, né, também como um super-herói. Mas mesmo com o primeiro filme agradando o público, foi quando saiu a sua continuação em 2004 que a galera pirou de vez. Homem-Aranha 2 até hoje figura em praticamente todas as listas dos melhores filmes de heróis já produzidos, e isso com certeza deixou os fãs mais animados para uma nova sequência, e o filme até aconteceu, mas Homem-Aranha 3 é um grande fiasco. Não. Se o filme anterior está sempre na lista dos melhores, o terceiro e o último está sempre na lista dos piores já produzidos. O motivo é simples, façam as contas comigo. O ator já estava cansado do personagem, o diretor estava em constante atrito com o estúdio, que cada vez mais estava interferindo na história, e não deu outra, cara. O filme tem 3 vilões, não consegue desenvolver bem nenhum deles, e o que fazem com o Peter nessa história é de dar vergonha alheia a qualquer um, sério. Eles até tinham um quarto filme planejado, mas a tragédia desse filme foi tão grande que eles desistiram e resolveram rebutar a parada alguns anos depois, que já acabou também não dando muito certo, mas tudo bem. Não chegou na maldição do terceiro filme, só foi preciso 2. Assim como Sam Raimi com Homem-Aranha, no ano de 84, James Cameron lançou uma das melhores trilogias de ficção científica já feitas no cinema. Eu tô falando de Exterminador do Futuro. E alguns anos depois, em 91, ele lançou Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, que assim como Homem-Aranha, foi melhor que o primeiro. O cara conseguiu maximizar esse universo de uma maneira brilhante, trazendo tudo que ele havia apresentado no primeiro filme, só que ampliando isso de uma maneira bastante interessante, e o melhor, desenvolvendo ainda mais os personagens que ele tinha em mãos. A Sarah Connor se tornou uma das personagens femininas mais marcantes do cinema por conta desse filme, e o Schwarzenegger volta mais uma vez como o Android T-800, só que agora do lado dos mocinhos, e também podemos ver o jovem Edward Furlong como John Connor, além da ameaça do Android T-1000 se aproximando a todo momento. Todos consideravam a história ali por encerrada, né? Esse segundo filme encerra bem o arco dos personagens, mas mais de 10 anos depois resolveram que seria interessante dar continuidade no que não precisava, e o resultado foi uma bomba. Lançado em 2003, dessa vez sem James Cameron na direção, o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, vem para bagunçar tudo que já tinha sido explicado. O filme até tem algumas cenas de ação bem bacanas, legais de se ver, mas ele se complica demais sempre que ele tenta desenvolver sua história, porque ele contradiz tudo que foi construído antes ali pelos seus anteriores. Voltando mais uma vez aos filmes de heróis, agora é a vez de falar de X-Men. O primeiro filme foi lançado no ano 2000 e foi um verdadeiro marco, pois ele determina ali uma virada quando o assunto são filmes de heróis. Por mais que tivesse tido algumas outras adaptações nas décadas anteriores, X-Men passa a ditar um novo jeito de produzir essas histórias, e por conta disso o seu primeiro filme foi muito bem recebido pelo público, onde a
gente pôde acompanhar pela primeira vez os mutantes mais adorados dos quadrinhos nas telonas. Seguindo os mesmos moldes do colega de editora, o Homem-Aranha, X-Men teve um primeiro filme legal, um segundo filme um tanto quanto melhor, que deixou todo mundo animado pro que viria a seguir. Os 2 primeiros filmes foram dirigidos pelo Bryan Singer, e assim como o Exterminador, o cara largou o barco, e um novo diretor assumiu o terceiro capítulo da franquia, e com isso a parada desandou legal. Eles tentaram colocar coisa demais na história, mesclando ali a cura mutante com a saga da Fênix Negra, adicionando um monte de personagens que não são nem um pouco bem trabalhados, e ao invés de gastar um tempo ali com essas tramas todas bagunçadas que eles resolveram abordar, eles preferem focar em momentos inoportunos ali do romance entre o Wolverine e a Jean. Esse filme é uma grande salada de frutas, onde as frutas estão bem podres, tá ligado, né? Agora, em 2018, a Marvel tá completando 10 anos desde que deu início ao seu universo compartilhado nos cinemas, e o primeiro filme a ser lançado dessa empreitada foi O Homem de Ferro, com Robert Downey Jr. dando vida ao herói do título. O filme foi uma grata surpresa, né, e muito bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica, e isso garantiu, além do início desse universo cinematográfico que a gente tanto curte hoje em dia, também continuações para o seu personagem. E lá em 2010 tivemos um segundo longa narrando ali as aventuras de Tony Stark como um herói pouco comum, mas que seguia fazendo bem. Depois desse segundo filme, que diferente dos outros da lista não foi melhor que o primeiro, a galera ficou na expectativa pelo terceiro, ainda mais que ele se passaria ali pouco depois dos acontecimentos do primeiro Vingadores, onde o Homem de Ferro tinha detonado. Os trailers do filme estavam deixando todo mundo super animado, inclusive eu, cara. O Mandarim aparentemente seria o vilão do filme, interpretado pelo grande ator Ben Kingsley. Não, cara, vai ser foda demais, todo mundo tava pensando. E quando chegou aos cinemas, todo mundo correu pra assistir. Não é à toa que o filme tem uma das maiores bilheterias da história do cinema, mas a grana que ele faturou não faz jus à história que nos foi entregue. Nem de longe esse filme merecia todo esse sucesso financeiro que teve. Novamente, o diretor dos 2 primeiros filmes abandona a função, o vilão que todo mundo achava que era o vilão, no final das contas não era o vilão, o herói tava numa puta crise existencial super mal desenvolvida, tem um moleque chato pra caralho que de alguma maneira é muito foda e ajuda o Homem de Ferro de uma maneira mó nada a ver, e isso é só o começo. Poderia continuar aqui enumerando pra vocês as falhas que esse filme teve, mas é melhor parar por aqui e ir pro último da lista, né? Vocês já entenderam que esse filme é bem ruim e é porque eu fico nervoso, cara. Pode pensar que o dinheiro que eu gastei nesse ingresso. E pra encerrar, não que não tenha mais, né? É só o vídeo não ficar grande mesmo, vamos falar do Batman. Sim, eu poderia falar dos filmes dos Batmans ali dos anos 90, né? E que o terceiro, Batman Eternamente, é uma catástrofe. Mas como ele não é pior que o quarto filme, eu preferi deixar ele de lado e falar da trilogia do Nolan mesmo. Não me ataquem. Leave Britney alone! Depois de alguns anos fora dos cinemas, né, depois de 2 fiascos consecutivos, a Warner decidiu produzir novamente uma história do Homem-Morcego, dessa vez sobre a batuta de Christopher Nolan, que na época podemos dizer que era um diretor quase estreante. E optaram por dedicar praticamente um filme todo à origem do personagem, e eu achei isso muito legal, principalmente para quem acompanhava o personagem só pelos filmes, né, porque com Batman Begins, além da morte, né, dos pais, as pessoas puderam saber um pouco mais sobre ele, como ele se tornou aquele herói que a gente tanto admira. 3 anos depois rolou uma continuação novamente nas mãos do Nolan, e dessa vez o filme veio pra botar tudo abaixo, em especial por conta da belíssima interpretação de Heath Ledger como Coringa. O cara conseguiu estabelecer uma nova roupagem do personagem de uma maneira tão marcante que até hoje todo mundo comenta sobre a sua atuação. Isso contribuiu para esse filme ser um verdadeiro sucesso. Mas depois do segundo vem o quê? O terceiro, né? Agora todas as peças se encaixaram. Imagina, né? Vai ser uma grande merda. E olha, realmente foi. Depois de ver um vilão tão magistral no filme anterior, a gente esperava que o Bane nesse terceiro filme viesse pra destruir tudo, botar a gota pra baixo. E até que parece que isso vai acontecer. Mas aí chega um momento em que resolveram colocar reviravolta demais na história e se perderam totalmente. Sem contar aquela mulher gato da Anne Hathaway que é triste de tão sem graça que é. E esse filme também tem uma das piores cenas de mortes da história do cinema. Sem mais, eu até paro por aqui, não quero nem falar mais disso. E vocês acham que faltaram alguma franquia aqui que tem um terceiro filme tão ruim quanto esses que eu citei? Diga pra mim aqui embaixo nos comentários que quem sabe rola uma parte 2. Só não pode rolar a parte 3, né? Porque aí vai ser mais ruim que esse aqui. E agora eu tenho uma dica pra vocês. O site da Mandrake Comic Shop que tá aqui na descrição do vídeo. E lá você encontra quadrinhos muito da hora e com preços bem acessíveis. Agora se você é de Goiânia, você pode fazer uma visitinha na loja que fica ao lado do Parque Macabrava, não tem erro. Confiram o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, se inscrevam no canal. Tchau!